2025 nos presenteou com uma grande quantidade de filmes de terror e suspense com muito mistério. E hoje vamos conhecer os títulos desse gênero mais elogiados e mais bem avaliados pela crítica e pelo público. Vamos lá? Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Aqui quem fala é Lego Rafa, seja muito bem-vindo a mais um Maratona Rafa. Já aproveita para deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, especialmente se você curte esse tipo de conteúdo como curiosidades do cinema e sobre as séries. Hoje vamos falar sobre os melhores filmes de suspense e terror de 2025, considerando a opinião do público, da crítica e também um pouco da minha, né? Se você notar que tá faltando algum filme nessa lista principal, teremos também menções honrosas a alguns filmes lá no final do vídeo. Sem mais declarações, bora pro vídeo. Primeiro da lista, a gente tinha que começar por esse filme, Pecadores, de Ryan Coogler. O filme acompanha os irmãos gêmeos Faísca e Fumaça e Fuligem, interpretados por Michael B. Jordan, que retornam à sua cidade natal após alguns anos longe, na esperança de recomeçar suas vidas. Porém, logo descobrem que forças sombrias e maldições antigas passam a assombrar a cidade. Uma mistura de terror, ação, drama, pitadas de comédia e apenas alguns momentos com músicas. Mas nada daquele exagero, estilo Broadway ou musicais que fica cantando ao invés de falar. O filme se destacou como um dos filmes de terror mais elogiados pela crítica e público, com vários elogios à direção de Coogler, e será um dos filmes com várias indicações ao Oscar de 2026. Segundo da lista, A Hora do Mal, de Zach Cregger. Em uma pequena cidade, em uma determinada madrugada, 17 crianças de uma mesma sala de aula saem de suas casas, no mesmo horário, e desaparecem misteriosamente, sem rastros, sem sinais de violência ou sequestro, exceto por um garoto que ficou para trás. Enquanto todos tentam entender o que aconteceu, a professora da turma passa a ser vista como uma das principais suspeitas, e a comunidade mergulha em medos cada vez mais profundos e misteriosos. Um filme de terror misterioso com vários momentos de comédia que vai deixar você perplexo, te divertir bastante, além de te mostrar um elenco fantástico. Terceiro da lista, A Longa Marcha, Caminhe ou Morra. Sim, que morra! Em um futuro distópico, 100 jovens se inscrevem voluntariamente em uma competição brutal conhecida como A Longa Marcha. Eles precisam caminhar continuamente, respeitando uma velocidade mínima, sabendo que qualquer falha resulta em execução imediata. Conforme os participantes avançam, a prova se transforma em um teste psicológico extremo, onde a resistência, medo e esperança caminham lado a lado. Mais uma obra adaptada de Stephen King, o longa aborda temas familiares, crítica social e humanitária. Além de ser muito tenso, ele é um filme muito emocionante. Quarto da lista, um dos primeiros filmes a serem lançados esse ano, A Acompanhante Perfeita, de Drew Hancock. Durante uma viagem com amigos para uma cabana isolada, um fim de semana aparentemente comum começa a sair do controle após Iris, uma robô com inteligência artificial, ultrapassar um de seus limites, desencadeando acontecimentos que colocam em risco os integrantes do grupo. Por mais que pareça uma premissa um pouco previsível, esse é um filme repleto de surpresas e plot twists. Eu recomendo que você não veja o trailer, a não ser essas partes que eu estou colocando aqui, porque eu acho que entrega demais algumas coisas. Um filme que quanto menos você souber, melhor, além de contar com um elenco fantástico também. Quinto da lista, Bom Menino, do estreante Ben Leonberg. Não confundir com Bom Garoto, aquele outro filme. Um homem solitário se muda para uma casa isolada com seu doguinho em busca de recomeço. Com o tempo, situações estranhas passam a acontecer e muitas vezes percebida primeiro pelo animal, criando um clima constante de tensão e desconfiança. O filme se destaca por contar a história a partir da perspectiva do cachorro, algo que é raro ou até nunca visto no terror antes. Tinha uma grande chance desse filme se sair muito mal, mas felizmente ele se saiu muito bem. Se você quer saber se o cachorro morre ou não, eu só vou dizer apenas nos últimos segundos do vídeo, em respeito a quem não quer spoiler nenhum. Sexto da lista, O Telefone Preto 2, com o retorno do diretor Scott Derrickson. Anos após os acontecimentos do primeiro filme, traumas do passado voltam à tona quando novos eventos assustadores começam a surgir. O telefone preto, que deveria permanecer em silêncio, volta a tocar, indicando que o mal ainda não foi totalmente superado, envolvendo até a falecida mãe dos protagonistas. O que eu posso dizer é que esse filme foi muito, mas muito melhor que o primeiro. Na posição de número 7 temos o Frankenstein, de Guilherme Del Toro. O nome do diretor virou praticamente o subtítulo dos seus filmes, né?
Inspirado no clássico romance de Mary Shelley, o filme reimagina a história do cientista obcecado que desafia os limites da vida ao criar a criatura artificial. A narrativa aprofunda os dilemas morais do criador e o sofrimento da criatura, explorando temas como solidão, rejeição e a responsabilidade humana diante da própria missão científica. Projeto dos sonhos de Guilherme Del Toro, o filme é visto como um dos grandes eventos do ano, uma abordagem mais emocional e artística com forte potencial em premiações. Oitavo da lista, Nosferatu, de Robert Eggers. A nova versão do clássico acompanha a obsessão de um antigo vampiro pela esposa de um corretor imobiliário, desencadeando eventos sombrios e perturbadores. Ambientado em uma Europa supersticiosa, o filme revisita o mito do vampiro de forma atmosférica, melancólica e profundamente inquietante. Com excelente direção, o filme aposta em uma atmosfera estética e terror psicológico. Na posição de número 9 tivemos uma pequena surpresa que foi A Meia-Irmã Feia, de Emily Blichfeld. Nessa releitura sombria de Cinderela, a história é contada sob o ponto de vista da meia-irmã considerada feia. Em um reino obcecado por padrões ideais de beleza, ela se submete a procedimentos brutais e humilhantes para tentar se encaixar e conquistar aceitação social e amor. O conto de fadas virou um pesadelo corporal e psicológico. O filme chamou a atenção em festivais por misturar terror corporal, sátira social e crítica à indústria da beleza. É desconfortável, provocador e foge daquele óbvio. Na posição de número 10, talvez o menos conhecido dessa lista, Animais Perigosos, de Sean Byrne. Na história acompanhamos Zephyr, uma surfista que é sequestrada por Tucker, um serial killer obcecado por tubarões, que a mantém refém em seu barco em alto mar. Com um plano macabro de transformá-la em alimento para os tubarões, transformando a luta pela sobrevivência em um jogo cruel de gato e rato contra o predador humano e as criaturas marinhas. Um filme pouco comentado, mas bastante elogiado pelos que assistiram. Posição de número 11, Extermínio, a Evolução. Danny Boyle retornou para dirigir o terceiro filme. Ele só não dirigiu o segundo e não dirigiu o quarto, que lançará ano que vem. Décadas após o surto do vírus de raiva, a humanidade tenta se reorganizar em um mundo ainda marcado pelo colapso. Novas gerações surgem, mas o vírus também evoluiu, criando ameaças ainda mais imprevisíveis. O retorno da franquia foi um dos eventos mais aguardados do terror moderno. Danny Boyle atualiza o caos com um comentário social, escala maior e um mundo ainda mais desesperador, provando que a saga continua relevante e assustadora. 12º, Faça Ela Voltar, de Danny Philippou e Michael Philippou. Dois irmãos, Andy e Piper, vão morar com sua mãe adotiva excêntrica, Laura, após a morte de seu pai, descobrindo que ela realiza um ritual sombrio para trazer de volta sua filha falecida, transformando a casa em um pesadelo de luto, possessão e segredos aterrorizantes, explorando temas de perda e até onde se vai para trazer um ente querido de volta. Dos mesmos diretores de Fale Comigo, o filme mantém um foco de terror emocional, luto e consequências psicológicas. 13º, Juntos, de Michael Shanks. Após uma perda traumática, um casal tenta recomeçar a vida em uma comunidade isolada, mas logo percebe que o local esconde uma visão perturbadora sobre união e relacionamentos. Conforme eles se envolvem com os moradores, o luto dá lugar ao medo, e a ideia de permanecerem juntos passa a assumir um significado cada vez mais inquietante. O filme aposta no terror psicológico para falar de codependência emocional e relações tóxicas, também um pouco de terror corporal. Desconfortável e crescente, funciona muito bem para quem gosta de histórias simbólicas e atmosféricas. 14º, Premonição Laços de Sangue, também conhecido como Premonição 6, de Zach Lipovsky e Adam B. Stan. Quando uma jovem tem uma visão envolvendo um acidente que atinge membros de sua família, ela percebe que a morte está seguindo um ciclo muito mais antigo que se imaginava. Os sobreviventes tentam entender a origem dessa conexão enquanto lutam para escapar de um destino aparentemente inevitável. O filme revitaliza a franquia ao expandir o conhecimento da morte sem abandonar sua essência. As cenas seguem criativas e tensas, agradando tanto os fãs antigos quanto o novo público, o que ajudou a colocar a Premonição em evidência novamente. E por último, mas não menos importante, Os Enforcados, de Fernando Coimbra. O filme brasileiro conta a história de Regina e Valério, um casal que vive confortavelmente no Rio de Janeiro, mas se vê envolvido nas dívidas e traições do império do jogo do bicho da família de Valério após a morte do pai dele, e tenta escapar em uma espiral de violência e crime. Inspirado livremente em Macbeth,
O filme explora ambição, lealdade e culpa sob a ótica de um relacionamento em colapso. Um suspense muito intenso, com clima pesado e atuações fortes, causando muito desconforto e prendendo pela tensão psicológica. E agora eu separei aqui alguns filmes que ou não foram tão elogiados assim, mas podem te agradar, ou foram muito esperados para esse ano e decepcionaram um pouco, ou que foram vendidos como terror e não foi exatamente terror. Primeiro, Invocação do Mal 4, O Último Ritual. Não empolgou todo mundo, seguindo uma fórmula já conhecida, mas ainda agradou fãs da franquia, só não trouxe grandes novidades. Segundo, A Mulher no Jardim. Dividiu opiniões pelo ritmo mais lento e clima contemplativo, mas pode agradar quem curte aí um terror psicológico e simbólico. Terceiro, Lobisomem. Esse eu estava muito ansioso para ver, por conta do diretor, mas me decepcionou um pouco. Uma releitura mais sombria e violenta do mito, que não convenceu o grande público, mas tem alguns pontos interessantes, principalmente mostrando o que se passa na mente de um homem-lobo. Quarto, Five Nights at Freddy 2. Pensado claramente para os fãs do jogo, o que afetou parte do público em geral. Ainda assim, quem já é fã da franquia pode curtir bastante. 5. A Própria Carne, um filme brasileiro. Terror corporal extremo que causou rejeição em muita gente, mas pode agradar quem gosta de experiências mais perturbadoras. Sexto, Ghost. É um filme estranho e experimental que dividiu opiniões. Pode funcionar para quem gosta de um terror fora do padrão e narrativas mais abstratas. Já vi diversas pessoas dizendo pra gente ignorar a avaliação do Rotten, do IMDb e assistir sem receio, que deve ser um filme muito bom. Esse é um dos poucos que eu realmente não assisti. Sétimo, Megan 2.0. Só está nessa lista porque deixou de ser terror de verdade. O anterior já fugia um pouco, mas ainda tinha uma pitadinha. Esse já virou ação e sci-fi, mas posso dizer que é muito melhor que o primeiro também. E o oitavo, Predador Terras Selvagens. Pelo mesmo motivo de Megan, não é considerado terror hoje em dia, mas sim um sci-fi com ficção científica. Mas foi um filme muito bem elogiado pela crítica e pelos fãs. E por último, um filme que eu esqueci de colocar na lista de principais, e quando eu lembrei já tinha editado parte do vídeo, é o filme Heart Eyes, que conta a história de uma cidade onde um serial killer tem o costume de tirar a vida de casais no Dia dos Namorados, e ele utiliza uma máscara com olhos de coração. É mais um terror com pitadas de comédia no estilo Pânico. Bem, e essa foi a lista de filmes mais elogiados, amados aí de terror e suspense do ano. Antes de eu passar o spoiler sobre o filme do Doguinho, não esquece de já curtir, comenta aí se faltou algum filme, porque sempre falta, né, um ou outro. Pode ser que tenhamos uma grande surpresa aí, que no Natal vai estrear Anaconda, que deve ser um terror comédia muito bom. E não esquece de compartilhar com seus amiguinhos. Um grande abraço e tchau, tchau. E agora, alerta de spoiler sobre o filme Bom Menino, o Doguinho não morre.